Seja bem-vindo ao podcast Me Ajude. Eu sou Rosimelo e quem vai nos acompanhar no podcast é Gisele Borg, contadora. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, bem-vindo ao podcast. Pois é, esse podcast é feito para você, microempreendedor e profissional autônomo. É o primeiro podcast onde a gente vai trazer tudo o que você precisa saber para poder formalizar o seu trabalho, para poder realmente trabalhar de forma legalizada e fazer isso sem depender de ninguém, o que é muito importante. Antes da gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, Gisele, como que está a situação do microempreendedor hoje no Brasil? Bem, hoje no Brasil os microempreendedores cresceram muito, né? Diante da pandemia, se tornou a empresa mais procurada entre as pessoas que acabaram sendo demitidas, aqueles que não viram outro meio de trabalho e uma forma de se legalizar se tornou. Então, cada dia mais tem crescido. Inclusive, junto ao site do governo, eu peguei um dado bem interessante que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Depois da pandemia, os microempreendedores, eles cresceram muito no Brasil, os microempreendedores individuais. Só para você ter uma ideia, você que está nos ouvindo ou nos assistindo agora, o setor, ele responde por 56,7% do total de negócios que estão funcionando no Brasil. Então, você imagina o crescimento que teve. Só para você ter uma ideia, hoje nós estamos em 2022. Eu não peguei os dados de hoje, mas depois da pandemia, o número de microempreendedores, isso de 2020, de um total de 3.359.750 empresas que foram abertas nesse período, 2.663.309 eram MEIs, o que mostra aí que o brasileiro está começando a se organizar. No passado não tinha tanto investimento no MEI, para você abrir uma empresa era uma coisa complicadíssima e como a Gisele falou, os empregos foram reduzidos, muita gente foi dispensada. Nós sabemos também que o salário no Brasil ele é muito baixo, só que daí vem aquela situação, a pessoa quer empreender e não tem a menor ideia do que fazer. Antigamente, para você abrir uma empresa, era caro, era complicado, demorava 30 dias. Hoje, com o MEI, muita coisa mudou. E o nosso objetivo é trazer para você esse conhecimento, para que você consiga se organizar e não depender de mais ninguém. Então, Gisele, explica para a gente direitinho o que é o MEI e por que é importante a pessoa começar a se organizar. Bem, o MEI é uma empresa que se originou em 2008, né? Que é os microempreendedores individuais, são empresários que têm um faturamento reduzido, que é de 81 mil ao ano, né? Então, esses são os microempreendedores individuais. Uma coisa que eu tenho notado, e eu queria que você me confirmasse se a minha observação tem sentido, eu presto serviço há muitos anos para empresas e antigamente as empresas elas só aceitavam que você se cadastrasse para prestar esse serviço se você tivesse uma empresa normalmente limitada. E hoje, muitas empresas parece que estão abrindo a possibilidade de cadastrar fornecedores apenas com o MEI. Isso acontece na maioria das empresas, Gisele, ou não? Sim, isso tem acontecido sim na maioria das empresas, porque devido hoje, como foi citado, muitas pessoas terem perdido empregos e terem montado empresas, então existe hoje transportadoras, essas empresas que eram pequenas, né, hoje podem trabalhar para empresas com terceirizados como MEI, e por eles poderem emitir nota fiscal, isso tem facilitado essas empresas por juntar o vínculo, né, entre essa empresa limitada com esse MEI. E quais são os tipos de profissionais que podem ter o MEI? Bem, Rose, hoje a lista ela é imensa, né, de MEI, né? O que antes era uma lista bem reduzida, hoje não. Os únicos que não entram nessa lista são os profissionais liberais, né? Os demais, quase todas as atividades já estão enquadradas como MEI. Lembrando que para ser MEI também tem que estar dentro do faturamento de 81 mil ano. Quando você diz que os profissionais liberais não entram, seriam, por exemplo, advogados e médicos? Exatamente, advogados, médicos, psicólogos, contadores, nenhum desses entram na classe como MEI. E normalmente esses profissionais eles precisam ter algum curso técnico ou faculdade. No caso da pessoa que quer montar MEI, ela pode ser um cidadão comum que não tenha faculdade, mas queira trabalhar de forma autônoma legalizada, é isso?
Isso, exatamente. Desde que a pessoa queira trabalhar de forma legalizada. Por isso que entrou o MEI, para essas pessoas que trabalhavam na informalidade ter uma empresa e ser legalizado. Quais são os benefícios de uma pessoa que resolve adquirir um MEI? Que benefício ela tem, além de ter que pagar os tributos para o governo? Que isso não é o Então, benefício, é o que ninguém quer, mas faz parte, né? exatamente, né? Ninguém quer, mas faz parte, né? Mas os benefícios são, primeiro, que ela vai estar legalizada com o governo, né? O principal objetivo. E os outros são que, dentro dos seus recolhimentos, ele pode ter futuramente uma aposentadoria por idade, ele pode ter um afastamento por um auxílio-doença, né? Se for uma mulher, essa empresária, ela pode ter um auxílio-maternidade, né? Então, esses são os benefícios que para aquele que tem o MEI. E olha, para a pessoa que está nos ouvindo ou nos assistindo, porque esse podcast também vai passar no canal do YouTube, estamos no podcast, estamos também com o Instagram, para que você, que hoje está numa realidade difícil, possa ver uma oportunidade no MEI, tá? O MEI, ele é recente no Brasil, como a Gisele falou, e o que está sendo bom é que está sendo bem recebido por todo mundo. O governo está estimulando, as empresas estão aceitando o MEI, principalmente para você que até ontem dependia de ser contratado, dependia de uma fila para ver se o RH gostava de você ou não. Se você se organizar como MEI, no começo pode até parecer complicado, mas a partir do momento que você aprende a empreender da forma correta, você pode se tornar um grande empresário. E o Brasil precisa de empreendedores. É muito melhor a gente ter empreendedores novos do que pessoas desempregadas e desanimadas. Então, a Gisele comentou dos benefícios do MEI, que você pode lá na frente se aposentar, você pode legalizar. Outra coisa importante, se você tem MEI, você não vai depender de um patrão, né? Que hoje é assim, se arruma um emprego, você passa a sua semana presa naquela empresa. Agora, se você se organizar como MEI, você pode prestar trabalho para mais de uma pessoa. Muitos brasileiros têm vendido, né? São sacoleiro, muambeiro, mas se você tiver um MEI, você pode ter uma pequena loja. Isso faz diferença, né, Gisele? Até para a pessoa ter uma autoestima melhor. Se você for abrir uma conta no banco, você vai ter acesso a alguns benefícios bancários que sem o MEI você não tem hoje. Então, eu queria que você passasse também para a gente, Gisele, uma realidade que às vezes a pessoa não entende, porque no passado, para você montar uma empresa, você tinha uma despesa muito alta. Aí minha pergunta, se a pessoa vai ser MEI, ela vai ter um CNPJ, correto? Isso, exatamente. Ela vai ter um CNPJ. Agora, o que ela vai ter que gastar ou investir? Ela consegue fazer isso sem ter gasto? Qual é a diferença? A diferença, Rose, é que assim, uma empresa com uma limitada, né, um empresário individual, ele tem que constituir um contrato junto à junta comercial, e isso gera um custo maior, né? Além de ter o contador. A MEI, ela já não tem isso. A MEI, ela entra no próprio site do governo, ele faz a abertura no ato e não tem custo nenhum, nem para a abertura do contrato e nem junto ao município. É no próprio site gov.br? Exatamente, é diretamente no site, né? E tem que tomar muito cuidado, viu, Rose? Tem muitas pessoas que eles acessam um site que parecem ser do Gov, mas não são e cobram-se taxas. Então, só para lembrar, o MEI não tem taxa de abertura. Agora você falou uma coisa muito importante, Zélio, porque o objetivo maior desse podcast é ajudar você a empreender e saber o que pode e o que não pode. Infelizmente, com o excesso de informações que a gente tem, as informações são muito confusas. Então, a gente realmente precisa entender. Foi o que a Gisele falou. Se você entrar no site www.gov.br, você vai achar a parte do MEI para se cadastrar. Agora, se você joga na internet, muitas empresas fazem sites e manda você pagar taxas de 200, 300, 400 reais e você fica dependendo de um e-mail de alguém que você não sabe quem é, te orientando, e você pode até correr o risco de cair em golpe. Então, se você for fazer o MEI, ter o seu CNPJ direitinho, entenda a lei. A gente vai falar muito aqui sobre MEI em todos os episódios. Inclusive, você vai ter acesso à Gisele também para poder fazer perguntas e sugerir temas para que a gente possa orientar o profissional autônomo, que ele faça tudo direito, corretamente. Eu sei que para o brasileiro a gente fica sempre querendo dar um jeitinho, mas eu acho que a gente não está mais no momento do jeitinho. A gente está no momento de entender e fazer as coisas corretamente. Então, você
que quer ter o seu CNPJ, trabalhar direitinho, poder prestar serviço para várias empresas e, o mais importante, ajudar outras pessoas a legalizarem a sua vida no mercado brasileiro, saiba que isso pode ser feito de graça. Agora, vamos supor, Gisele, que a pessoa fez o MEI, mas ela ainda tem muita dificuldade de se organizar, não entende nada de lei. Ela pode contratar um contador para ajudar? E caso isso aconteça, qual é a diferença que ela pagaria se ela decidir buscar um contador para ajudar? Bem, por ser MEI, muitos entendem que ela não precisa ter contador, né? Mas a gente sabe que cuidar de uma empresa nem sempre é fácil, e não é para todos, né? É por isso que o MEI é um começo de uma empresa para futuramente ser um outro porte de faturamento maior. Então, você tem que estar sempre preparado. E o contador, quando essas pessoas necessitam, ele está sempre à disposição para ajudar a fazer o controle financeiro dessa empresa, né? Em média, as contabilidades, elas têm cobrado entre 100, 150, 200 para cuidar de uma empresa MEI. Até porque o MEI é mais simples, né? Exatamente, é bem mais simples. Agora, se a pessoa decidir, então, entrou no site do governo, cadastrou o MEI sozinha e ela decide se organizar, o que ela vai ter de despesa ou de pagamento de impostos a partir do momento que ela resolva cuidar sozinha da contabilidade? Se ela decidir cuidar sozinha da contabilidade, ela tem que lembrar que tem no site do Sebrae mesmo, tem para qualquer empresário, MEI, tem lá os relatórios que o MEI tem que manter na sua empresa. Eles têm que manter sempre o relatório mensal para saber o faturamento de prestação de serviço, o que ele obteve de compras. Então, sempre mantendo mês a mês esse relatório, para quando chegar no final do ano, esteja pronto para a futura declaração. E o MEI, ele tem as suas despesas com uma guia, que ela varia entre R$ 61 a R$ 66 reais. Então, é relativamente barato a pessoa se formalizar, né? Vale a pena muito, né? Muito a pena, melhor do que ficar na informalidade. Sim. Agora, uma dúvida também. Quando a pessoa resolve fazer o cadastro no MEI, quais são os tipos de documentos que vão ser exigidos dela? Porque quando vai abrir empresa é muita coisa, né? Qual é a diferença? É verdade, né? É até assustador quando a gente fala de abrir uma empresa, né? Mas a MEI não tem essa burocracia. A MEI você precisa ter o seu CPF, o seu RG, alguns casos solicitam títulos de eleitor e o endereço que você vai colocar a sua empresa, somente isso no site, tá? Alguns casos têm solicitado a senha do Gov, mas aí você mesmo pode fazer o cadastro no site do Gov dessa senha. Bom, como a gente está no começo do ano, aí vem aquela pergunta: precisa declarar imposto de renda se a pessoa faz o MEI? As pessoas também não podem confundir essa pergunta da declaração. A declaração da empresa, da declaração da MEI para a declaração da pessoa física, tá? A declaração da MEI, todas as empresas MEI são obrigadas a declarar, por isso que elas precisam desses relatórios mês a mês, para não acumular quando chegar em março para fazer a entrega. Já a declaração de imposto de renda, o famoso leão, que todos têm medo, né? A empresa tem que fazer a apuração para saber se ela teve um lucro, rendimentos tributáveis, é feito um cálculo para saber se ela vai ter a obrigação de efetuar a entrega ou não. Agora, para a gente encerrar o podcast de hoje, eu queria que você explicasse para a gente qual é a diferença do microempreendedor MEI e da microempresa ME. O microempreendedor individual, né, ele nada mais é que um empreendedor que fatura até 81 mil ano, né? O empreendedor individual, que também constitui por um sócio, né? Ele já é uma empresa que pode faturar, ter um faturamento maior, né? Até 360 mil, né? E até outros chegam a milhões, que é EPP. Maravilha. Então, esse foi o nosso primeiro podcast para você começar a entender esse universo do microempreendedorismo no Brasil. E eu gostaria também de deixar o contato da Gisele, que ela deixou disponível para tirar dúvidas. Então, você pode entrar no Instagram, que é novo também só para isso, tá? Que é o meiajude.giseleborg, onde ela vai dar um atendimento exclusivo para as pessoas que estiverem acompanhando o podcast, o canal do YouTube. E você tem também um outro Instagram que é do seu escritório, né? Você pode deixar aqui para a gente? Posso sim, o meu Instagram é o Borg Contabilidade.
Assim você vai começar a entender tudo, vai ficar mais atento, vai conseguir empreender direitinho. E olha, gente, por mais que no começo seja difícil aprender coisas novas, presta atenção, você brasileiro que já tem o espírito empreendedor, aprende a fazer tudo direitinho para que você tenha uma saúde financeira, para que você possa desenvolver os talentos do seu trabalho e ter uma vida mais independente, né, Gisele? Que é o que a gente precisa até para poder levantar a economia do país. Verdade, né? É o que nós estamos precisando nesse momento, né? E como você falou, né? Esse novo blog, nosso site, o MEI Ajude, então é para ajudar. Estou à disposição para ajudar esses microempreendedores individuais nesse ano que começamos tão difícil, mas vai dar tudo certo. Muito obrigada, Gisele, pela sua disposição, pela sua ajuda, e nós traremos outros conteúdos e você pode participar dando suas dicas. Nos vemos então no próximo podcast. Muito obrigada, Gisele. Esse foi mais um podcast MEI Ajude. Nos vemos no próximo episódio.